um dia que o Brasil inteiro comemora esta data, nesse domingo, como o domingo da Páscoa. E nós não vamos deixar passar em branco nessa noite sem falar da crucificação. Gálatas capítulo 2, versículo 20, a Bíblia Sagrada, carta magna de Deus ao homem, nos diz da seguinte maneira: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Podeis estar como assento, meus irmãos. Cadê o nosso instrumentista aqui? Vamos adorar o Senhor com louvor? Vamos lá, aproveitar que a garganta ainda não está bem cansada, pelo da harpa cristã. O hino de número 382, glória a Deus. Nós vamos estar falando um pouquinho, irmãos, sobre a Páscoa. E o tema da mensagem hoje é: qual o significado da cruz? Se nós perguntarmos aqui aos irmãos, a todos que estão aqui, a cada um dos nossos irmãos vai ter o seu ponto de vista com relação à cruz. Nós vamos falar um pouquinho dela. Nós vamos ajudar em 382. Olha lá. Na cruz do Calvário olhando, avistei o Salvador, meu pecado expiando, revelou o seu amor. Lá na fonte desta luz, eu me trouxe um clarão, foi onde eu achei abrigo, vida, paz e salvação. Jesus crucificado, a sofrer tão grande dor, foi teu sangue derramado pelo pobre pecador. Lá na fonte desta luz, ele me trouxe um clarão, foi onde eu achei abrigo, vida, paz e salvação. Cordeiro imaculado, que morreste sobre a cruz, sim, gravidou meu pecado, o meu Salvador Jesus. Lá na fonte desta luz, ele trouxe um clarão, foi onde eu achei abrigo, vida, paz e salvação. Lá na fonte desta luz, ele trouxe um clarão, foi onde eu achei abrigo, vida, paz e salvação. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, como nós
Ao início aqui falamos sobre o domingo da Páscoa, onde todos comemoram esse dia como a ressurreição de Cristo. E nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre o significado da cruz. Eu gostaria que você prestasse bem atenção na mensagem desta noite. Eu tenho certeza que você vai descobrir algo muito interessante nesta mensagem hoje, que talvez você não sabia. E observamos que qual é o significado da cruz? A verdadeira cruz é um objeto de quê? Qual é o significado e o porquê a cruz? Primeiro, a cruz, ela tem um significado de tortura. Se você quiser anotar, pode anotar aí. Segundo lugar, o símbolo da cruz traz castigo. Terceiro lugar, sacrifício. Preste bem atenção para os irmãos entenderem isso aqui. Tortura, castigo e sacrifício. Na cruz é crucificado o porquê, a razão da crucificação. Primeiro, humilhar publicamente quem está sendo crucificado. É símbolo de humilhação. Segundo lugar, sofre dores terríveis até a morte. Significado da cruz. O objeto da crucificação era envergonhar quem o ali fosse levar. Aí nós vamos entender qual é o objetivo da crucificação: envergonhar o condenado. Segundo lugar, fazer com que a punição fosse um exemplo para todos. Errou, vai ser crucificado. O exemplo está aí. Qual é o significado da cruz, irmãos? Devemos levar a cruz todos os dias da nossa vida, seguindo a Jesus. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a tua cruz e siga-me. Vamos para alguns pontos que nós observamos no texto. Em Mateus capítulo 16 e versículo 24 e 25 diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Verso 25: pois quem quiser salvar a sua, por amor de mim, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la. O significado da cruz é carregar a cruz, negar o mundo, negar a si mesmo, perder a sua vida para ganhar a vida através da cruz. O significado da cruz. Vamos lá. A primeira questões na Bíblia que falamos sobre a cruz está narrado aonde? Mateus 27, 33 e 44 a 44, Marcos 15, 22, 32, Lucas 23, 33, 43 e João 19, 17 a 30. São os três evangelhos que mencionam a cruz, que menciona o sacrifício. Os três evangelhos, o Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Aliás, 4, perdão aos irmãos. De acordo com os 4 evangelhos, nós podemos observar que Jesus foi crucificado junto com dois malfeitores. O texto mostra que ele estava entre 2 homens pecadores.
Jesus era o Filho de Deus e ele era santo. Jesus estava entre dois homens que estava condenado à morte porque mereciam. Jesus não. Em outro aspecto da Bíblia nós encontramos que a morte de Jesus foi observada por um homem chamado José de Arimateia, que requisitou o corpo de Jesus da cruz para o seu sepulcro. Olhamos para o texto, nós vemos José de Arimateia buscando o corpo de Cristo para colocar no seu túmulo. Automaticamente José de Arimateia reconheceu que Jesus realmente era o Filho de Deus. Para nós entendermos isso aqui, nós vamos observar que os soldados dividiram em duas partes, ou quatro partes, a roupa de Jesus entre si. Por quê e para quê? Porque teria, irmão Altair, o interesse de rasgar a roupa de quem já estava prestes a morrer? Qual era o interesse? Aí nós vamos buscar a referência do texto, aonde dizia isto, ou o texto nos diz. Nós vamos observar que os soldados rasgaram as suas roupas, transformaram em símbolo de redenção. O que significa esse símbolo de redenção, irmãos? Porque os próprios soldados reconheceram que Jesus era Filho de Deus. E esta roupa que foi rasgada, ela trouxe hoje para a igreja, Assembleia de Deus Ministério APLD, as igrejas evangélicas do país em que a gente vive, uma oportunidade de salvação. Seguindo aqui, para nós já entrarmos no texto, nós vamos perceber que Isaías, capítulo 61, versículo 10, coloca para mim aqui, meus queridos, lê para nós aqui por gentileza, vamos lá. Ó. As vestes de Jesus rasgada, ela simboliza para a igreja a veste da salvação. Pastor, explica isso aí. Por quê? Por que você está aqui hoje? Porque alguém derramou sangue por você. Amém? E esse sangue foi derramado para nos dar o quê? Salvação. E se esta salvação nos alcançou, foi porque o sangue de alguém foi derramado. Aleluia! Entendemos aqui que Isaías já profetizava que a salvação viria para o povo que viria posteriormente, aquela nação ou aquele mesmo povo que existia da época. Para nós entendermos aqui, qual é o significado da cruz? Jesus nasce, cresce, vai para o Calvário, e do Calvário ele desce para a sepultura. Muito bem. Quando ele vai para a sepultura, ele passa quantos dias lá, irmãos? Quantos dias? 3 dias. No terceiro ele ressurge. Mas quando ele sai do sepulcro, tem um negócio interessante lá, irmãos. Ele pega o lenço que estava sobre ele e dobra o lenço. E coloca o lenço na cabeceira do túmulo. Qual é o significado do lenço dobrado? Isso aqui é lindo. No tempo passado, os reis, quando sentavam à mesa para se alimentar, eles acabavam de se alimentar, pegavam o lenço dobrado, desdobravam o lenço, limpava-se a boca e as mãos, enrolavam o lenço e jogavam em cima da mesa.
Ele estava dizendo para o mordomo que ele não ia voltar mais à mesa. Está dando para vocês captar aí? Mas quando ele sai da mesa e deixa o lenço dobrado, ele está dizendo para o mordomo: eu vou voltar à mesa. Aleluia. Aleluia. Jesus, quando ele sai do túmulo, ele dobra o lenço, ele dizia: eu vou voltar para buscar uma igreja. Não acabou não, eu vou voltar. O lenço significa que Jesus vai voltar. Quantos acreditam que Jesus vai voltar? E levante a sua mão. Quantos esperam Jesus? Aí levante a sua mão e dá glória para ele aí. Jesus na cruz do Calvário passa toda... Irmãos, um negócio interessante que eu vi. Cassiano, por favor, essa aqui eu quero que você coloque para mim. Coloca aqui João, capítulo, deixa eu colocar aqui o meu óculos, 19, versículo 26 e 27. Olha só, como Jesus é lindo. Tem pessoas que ainda não acreditam em Jesus, mas Jesus é lindo, olha só. Jesus vendo lá na cruz, olha irmãos, prestem atenção. Jesus vendo ali sua mãe, ao lado dela o discípulo a quem ele amava. Qual era o discípulo que ele amava? Qual é o discípulo que ele amava? João. Então ele olhou ali o seu lado, o lado da mãe. Ele dizia à sua mãe: mulher, eis aí o teu. Vamos para o versículo 26. Então disse o discípulo ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora os discípulos recebeu em sua... Jesus estava dizendo para João: João, eu vou para o sepulcro, mas cuida da minha mamãe. Está na tua responsabilidade. Está entendendo aqui, irmãos? Mulher, esse aí vai cuidar de você agora. Eu cuidei até aqui, mas daqui para frente será João o responsável em cuidar de ti aqui na terra. Olha como Jesus é lindo. Olha como Jesus pensa em todas as possibilidades. Ah, pastor, Jesus como Filho de Deus, ele podia abençoar e ajudar Maria aqui na terra. Irmão, olha para cá. Jesus não deu poder a Maria, deu poder a João de cuidar dela. Isso é fato. E a Bíblia chega a nos mostrar que a última aparição da nossa irmã Maria foi no cenáculo onde o povo estava reunido para buscar poder e autoridade e o batismo do Espírito Santo. E por sinal ela foi selada, tá? Ela foi selada com o Espírito de Deus. Aí Jesus na cruz, ele estava: olha, é o momento de eu partir, eu vou morrer, vou para o sepulcro. João, aquele a quem Jesus o amava, ele entregou uma responsabilidade muito grande sobre as mãos dele. Qual era? Cuidar de Maria. E olhou para Maria e disse: a partir de hoje, quem cuida de ti é João. Ele vai cuidar de você. Vamos entrar no texto? Vamos para o texto. Qual é o verdadeiro significado da cruz? Qual é o significado da cruz para os cristãos hoje? Primeiro lugar, está em Efésios capítulo 2, versículo 16. A cruz significa para mim reconciliação. Amém? Amém? É reconciliação. Vamos lá. Pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. Então a cruz para mim significa reconciliação. E tem pessoas que precisam reconciliar com a cruz. Em nossos dias atuais tem muitos cristãos que precisam reconciliar com a cruz. O significado da cruz para nós significa reconciliação. Por quê?
Porque a cruz nos fala de quê? Sacrifício de Cristo Jesus, morte de Cristo Jesus, e também por nós Jesus, através da cruz, nos reconciliou ao Evangelho que nos traz a paz. Isaías disse: Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe. Quem que trouxe essa paz para você, meu irmão? Quem trouxe essa paz para você? Se for Jesus, adore a Ele aí, dá uma glória para Ele. E o texto vem nos dizer que antes de todo esse advento, nós estávamos perdidos. Isaías 59:2. Coloca para mim aqui. O que nos traz a reconciliação da cruz, irmãos? Olha lá. Isaías 59:2 diz assim: Mas a vossa iniquidade faz separação entre vós e o vosso pecado. Esconderam o seu rosto de vós, de modo que ele não o ouça. O que faz a divisão entre Deus e o homem é o pecado. Qual foi a primeira atitude de Adão quando ele desobedeceu a Deus? Quem sabe aí? Responde para mim. Qual foi a primeira atitude? E houve alguma diferença? Ele escondeu ou não? Ele escondendo ou não, ele saiu fora da presença de Deus, de ouvir Deus falar com ele. O pecado faz a divisão. Adão se escondeu, mas Deus achou ele. Ei, olha para cá. Podemos esconder do homem, mas de Deus não conseguimos. Quando chega na curva, o Senhor nos pega. Fala: vem cá, nós temos aqui um acerto a fazer. A reconciliação da cruz foi porque nós estávamos separados de Deus por causa do nosso pecado. Esta é a razão na qual nos separou o Senhor. Romanos 3:23, olha só. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Nós pecamos, fomos separados, destituídos da glória de Deus. Mas através do sangue de Jesus na cruz do Calvário, nós recebemos a reconciliação através da cruz do madeiro e da morte de Jesus. Glória a Deus. Vamos para o segundo ponto. A nossa reconciliação com Deus veio através da morte de Cristo. Quando nós levamos nossa cruz, devemos crucificar o quê? Nosso desejo, a nossa opinião, ao contrário daquilo que é real. O que é que nós temos que fazer? E termos a nossa convicção em amar o nosso próximo como a nós. Isto é reconciliação. Em segundo lugar, a cruz do Calvário significa glória. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Olha só o que a Bíblia diz. Mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo disponibilizou tudo aquilo que ele tinha dentro dele para Cristo. Crucificou a carne, as suas vontades, crucificou os desejos carnais, crucificou as suas vontades, as coisas mundanas. Quem era Paulo, gente? Se você for olhar para os textos bíblicos, você vai ver que ele estava fazendo barbaridade, matando o crente, prendendo o crente, destruindo o crente, acabando com a igreja. E ele diz: olha, tudo isso que eu fazia, eu deixei de fazer, porque hoje eu tenho a minha vida morta lá no mundo e ressuscitei para Jesus, para pregar o Evangelho Santo. Aleluia. Jesus foi envergonhado na cruz, suportou tamanha a grande vergonha e afronta, porque sabia que recebia a glória de Deus. Olha lá, Hebreus 12, 2 e 3. Olha só. Lê para nós, irmão, por favor.
Versículo 3. A Páscoa não é chocolate. A Páscoa não é ovo de chocolate. A Páscoa é muito mais além do que isso. A Páscoa é sofrimento de Cristo no Calvário. A Páscoa é ressurreição ao terceiro dia. A Páscoa é o lenço dobrado dizendo que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Aleluia! Dando sequência no texto, nós vamos entender qual é o significado da cruz. Em terceiro lugar, sabedoria. 1 Coríntios 2:2, coloca para mim. Lê para nós, irmãos. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Olha para cá. Paulo está dizendo que nada mais interessava para ele a não ser Cristo. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo, uma geração que perdeu essa essência aqui. Nós estamos vivendo uma geração que vai aos cultos para se divertir. Nós estamos dentro de uma geração que vai para os cultos para ver os acontecimentos que vai acontecer. Nós estamos vivendo uma geração que não se preocupa. O que Paulo está dizendo aqui, nada mais me interessa a não ser Cristo. Nós estamos vivendo uma geração que perdeu a essência e perdeu a unção. Vai para os cultos da mesma forma que chega, volta para casa. Ei, nós temos que levar alguma coisa de importante para casa, irmão. Nós temos que chegar em casa dizendo algo que impactou a nossa alma. Caso contrário, não é um culto, adoração, não é um culto que nós podemos dizer, eu vivo hoje em Cristo. Quem vive em Cristo abandona as práticas do pecado. Quem vive em Cristo não entra em confusão. Quem vive em Cristo não contamina a sua alma. Aleluia. Sabedoria. Porque me propus, Paulo disse, saber entre nós, senão a Cristo. Eu não quero nem saber do que está acontecendo. E não quero saber do que vai acontecer. O que importa é que eu estou vivendo uma nova vida. Ei, irmãos, quem entra para a novidade de vida, muda de vida. Quando alguém diz assim, eu sou cristão, mas não mudou, não é cristão. Ei, a cruz ainda não está nos seus ombros. Pegue a cruz de Cristo e carrega. Quando o peso da cruz começa a pesar, ei, olha para cá. Na cruz tem sofrimento, tem castigo, tem vergonha. Passamos vergonha. É o que nós lemos no início aqui. Por isso Jesus diz assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Se não tomar a cruz de Jesus e seguir, você não vai saber o peso dela. E o peso dela é, abandona tudo e me segue. Paulo disse, eu estou crucificado. Em Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo vive em mim, irmãos, todas as coisas acontecem para o bem, e o Senhor Jesus nos ajude e nos abençoe e nos dá vitória. Vamos lá, para o quarto significado da cruz. O quarto significado da cruz está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Vamos lá, meus irmãos, nos ajude aí. Não importa o lugar, não importa o momento, não importa o que os outros vão dizer de você, não importa o que eles vão falar de você. O importante é que nós pregamos a Cristo crucificado, e que é escândalos para os judeus e loucura para o grego, para os gregos, mas para nós é Cristo, para nós é novidade de vida, para nós é salvação,
Para nós é transformação. Para nós, meus queridos irmãos, é vida em Cristo Jesus. A pregação. Mas se pregarmos lá, 1 Coríntios 23, se nós pregarmos a Cristo crucificado, que é escândalo para muitos, para nós não, para nós é vida e convivência com Ele. Quem prega o Evangelho tem intimidade com quem ele prega ou para quem ele prega. Ou, olha para cá, se você tem intimidade com quem? Ou aquele que tem a palavra, que é Cristo, você prega em qualquer lugar e ninguém vai te barrar, porque a palavra não é tua, a palavra você não criou, a palavra vem de Deus, e se ela vem de Deus, o homem tem que se curvar, o inferno tem que se prostrar diante de ti, quando está usando a palavra. Em quinto lugar, o significado da cruz é poder. 1 Coríntios 1,18. E ele me disse, 1 Coríntios, capítulo 1 e 18. Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o quê? É o quê, irmãos? E o que é poder de Deus? Poder de Deus transforma. Poder de Deus muda. Poder de Deus cura. Poder de Deus dá vitória. O poder de Deus não tem derrota, é vitórias, é poder, é autoridade. Poder de Deus é ter Cristo na vida, a autoridade dele. Você faz e ele assina embaixo quando você faz dentro da vontade dele. Seguindo aqui, em quinto lugar, a cruz é poder. Deus derramou todo o seu poder e amor na cruz por cada uma de nossas vidas. Aquele momento Jesus tinha o poder de descer da cruz se ele quisesse. Aí tem lá um dos malfeitores e disse: se tu és o Cristo, desça desta cruz, salva-te e a nós. Vamos lá para Marcos capítulo 15, versículo 30. Olha só, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. O cidadão na mesma condenação, merecia ser crucificado, merecia morrer, ainda entra com esta aberração para Jesus, não entendendo ele, que o próprio Jesus desceu para morrer. Jesus no Getsemane, a Bíblia diz, que ele entrou em angústia e tristeza, irmão Altair. Ah, mas Jesus não entristece. Entristece. Entristece ou não entristece? Sim ou não? A Bíblia diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Entristece ou não entristece? Jesus chega no Getsemane com tristeza e profunda na alma e diz assim: a minha alma está angustiada até a morte. Aí ele olha para Deus e diz assim: passa de mim, se for possível esse cálice, sem que eu beba. Mas ele olha para o outro lado e diz assim: olha, não faz a minha vontade não, Pai, eu vim aqui para isso. Seria algo muito terrível para nós se Jesus desiste da cruz antes do tempo. Está dando para os irmãos entenderem? Que se ele desiste da cruz, nós estávamos perdidos. Não existia salvação para nenhum de nós. Você já imaginou? Você está vivendo em uma nação, em uma terra, vivendo no meio do povo, sabendo que se morresse vai para o inferno, de qualquer jeito, sabendo que a morte para você é a pior coisa que possa existir na sua vida. Mas para o salvo não. Para o salvo, a morte é felicidade. Para o salvo, a morte é vitória. Salmo, no capítulo 116, versículo 15, a Bíblia diz assim: preciosa é à vista do Senhor a morte do teu sangue. Aí vamos para o texto. Pastor, mas Deus se alegra com a morte dos salvos? Então Deus tem alegria quando o crente morre? Não. Sabe qual é a alegria do Senhor ali, irmãos? Eu fui pesquisar isso.
A alegria do Senhor ali, irmão Samuel, diz que ele se alegra que o cristão terminou a sua carreira que ele deu aqui na terra. Ele findou o trabalho que Deus o deu. E no momento que ele finda a sua obra, aquilo que Deus deu a ele, ele vai para a glória, ele é recolhido. Aí ele alegra o coração de Deus. O Senhor se alegra porque você está saindo de uma terra que você cumpriu a sua missão. Queridos, olha para cá. Você que tem compromisso com a obra de Deus, tem um recadinho do Senhor para você. Toma cuidado, eu vou entregar, eu vou parar, porque naquele dia da sua partida, pode não trazer alegria no coração de Deus em te recolher. Está entendendo aqui, irmãos? Nós estamos vivendo uma geração de crente preguiçoso, que Deus entrega na nossa mão, e nós deixamos para outro fazer que não é delegado e nem ortogado a fazer. Como nosso irmão, me parece, não falo memória, o Mike citou isso aqui na escola dominical. Se Deus te chamou para fazer, não deixa outro fazer no teu lugar não, você faça. Porque um dia, Deus vai cobrar de você aquilo que te deu aqui na terra. Portanto, nós observamos que a Bíblia Sagrada nos mostra, se nós morremos com Ele, ressuscitamos também com Ele. Para que nós ressuscitamos? Para viver uma vida segundo a vontade dEle. Ei, olha para cá, preste bem atenção aqui. Você está aqui para fazer a vontade de Deus e não do homem. Portanto, faça aquilo que Deus delegou para você. Não importa o que alguém diz ou o que alguém vai fazer, faça, porque Deus assume o comando e assina embaixo. Amém? A cruz, ela é poder, mas preferiu Jesus permanecer calado dentro daquilo ali. Quando alguém diz, se tu és o Cristo, o Mestre, desce daí, salva a ti, salva a nós. Ele permaneceu calado, porque ele sabia que a missão dele aqui não era bater boca com ninguém, a missão dele aqui não era discutir com ninguém, a missão dele aqui não era criar confusão, era apaziguar. Ele disse, eu não vim trazer paz, vim trazer espada, mas não estou no meio da espada. O segundo, o entendimento da Bíblia, eu trouxe espada, mas não estou no meio da espada. Eu trouxe confusão porque o povo está usando a minha imagem, o meu poder, a minha autoridade para criar confusão, mas eu estou como príncipe da paz na terra e vim trazer paz para a igreja do Senhor. A igreja de Cristo goza de paz porque Cristo nos concedeu a paz. 2 Coríntios 12:9, a Bíblia diz assim. Lê para nós lá, irmãos, por favor. Preste atenção aqui no que eu vou dizer para você. Paulo está dizendo ali que o Senhor respondeu para ele, a minha graça te basta. Paulo questionava com Deus de um espinho que ele tinha na carne. Muitos historiadores definiram esse espinho como uma enfermidade. Outros definiram esse espinho uma razão dele não ter casado, não ter uma esposa. Outros definem que Paulo tinha algo em comum, que ele queria que Deus o consertasse. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós não encontramos qual era o espinho na carne que ele questionou o Senhor. Mas há algumas especulação desse espinho na carne. E quando eu fui buscar o estudo dentro desse texto, eu comecei a entender que o que não é para nós sabermos, Deus não permite nós entendermos. Em outro termo, Jesus pega Paulo e leva em uma visão arrebatado até o terceiro. E o que o Senhor disse para ele lá? Desce e não conta nada para ninguém o que você viu aqui. Há uma especulação que Paulo teria como espinho na carne a visão que ele teve ao terceiro céu. Ninguém pode afirmar isso.
Mas eu acredito que é uma das hipóteses de ter realmente ser um dos espinhos. Não estou afirmando, e a Bíblia não diz. Mas quando nós olhamos para o texto, nós vemos Paulo no meio da multidão pregando o Evangelho. Era aquele povo todo assistindo a mensagem, de repente impulsionado pelo Espírito Santo, vinha aquela vontade de contar a visão. Oh, no céu tem isso, tem aquilo, no céu é assim. E ele não podia contar. Pode ser, pode se entender, mas a Bíblia não afirma. Mas a Bíblia diz assim, que ele questionando com Deus pela tua enfermidade, e o Senhor disse para ele: a minha graça te... Por que Jesus falou que a minha graça te basta? Esta é a verdadeira Páscoa, quando nós estamos aos pés da cruz. Quando ele disse para Paulo: a minha graça te basta, porque Paulo estava fazendo a vontade dele. E se a vontade dele estava dentro do querer dele, ele diz: não importa o que você passa, o que você sofre. Ei, olha para cá, você que é enfermo, tem um problema de enfermidade e questiona a tua enfermidade que Jesus ainda não te curou, não se preocupa não, porque Paulo também questionou com Jesus de algo que tinha na sua vida, e o Senhor disse para ele: olha, a minha graça te basta. Olha para o teu irmão que está do teu lado e diz: a minha graça te basta. Fala para ele. Fala para ele. Fala para aquele crente que murmura, dizendo: eu estou doente e Jesus não me cura. Samuel, a minha graça te basta. O poder da cruz é o quinto significado. Já estamos fechando. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Coloca para mim aqui. O sexto objetivo da cruz é conversão. Olha só. Capítulo 5, versículo 24. Lê para nós aqui, irmãos. Os que são de... Então significa que Paulo está dizendo que no meio dos cristãos existe quem não é de Cristo. Correto? Ou eu estou errado? Ou eu entendi isso aqui errado? Os que são de Cristo Jesus crucificar a carne com as suas paixões e concupiscência. Os que são de Jesus não olham para trás. Quem são de Jesus não coloca o mundo em primeiro lugar na sua vida. Quem é de Jesus não volta atrás para comer as migalhas de Faraó. Quem é de Jesus não vive no pecado. Quem é de Jesus, ele condena o pecado, denuncia o pecado, ele fala que o pecado mata. Romanos capítulo 8, a Bíblia vai dizer a partir do versículo 31, que nem a morte, nem a nudez, nem a fome, nem a peste, nada nos separa do amor de Cristo Jesus, que ele tem um amor para conosco, que foi derramado sobre o nosso coração. Os que são de Cristo têm o amor de Cristo. Os que são de Cristo têm medo de pecar. Pastor, então são todos santos? Não. Quem é santo aqui? Não tem ninguém. Se tiver algum santo no nosso meio aqui hoje, Jesus vai recolher e levar para a glória. Lugar de santo é lá, aqui é lugar daqueles que procuram se aperfeiçoar. Mas a Bíblia diz: os que são de Cristo crucifica a carne com ele. Vai crucificar as suas paixões, o que você tem desejo. O Mike disse um negócio muito interessante na escola hoje. Ele falou assim: nem tudo que o mundo oferece, né, é pecado. Mas que o mundo oferece, nós temos que saber. Não é isso? Pegou o negócio? Tudo que o mundo oferece pode nos afastar de Deus. Eu falei: essa eu não sabia, se for esse homem. Nem tudo que o mundo oferece é pecado. Mas tudo que tem no mundo, que o mundo oferece, pode nos afastar de Deus. E afasta mesmo.
Porque a Bíblia diz que o mundo e a sua concupiscência nos afasta da presença de Deus. 1 João, capítulo 2. Vamos para o texto, para nós encerrarmos aqui. Em sétimo lugar, vou voltar lá no sexto lugar. Quando o significado da cruz é perdão, que tinha um malfeitor lá de Jesus, que dizia: tu és o Filho de Deus, desça daí, salva-te a nós. Não é isso que aconteceu? Mas do outro lado tinha um que era humilde, e disse para Jesus assim: Senhor, lembra-te de mim. Quando? Lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: é hoje. Irmão, o negócio com Jesus não é para amanhã, não, é para hoje. Amanhã eu faço, não, Jesus não deixa para amanhã, é hoje. Quando ali aquele homem malfeitor disse: Senhor, lembra de mim, ele disse: é hoje que você vai entrar no paraíso comigo. Jesus caminha por Jericó, irmão. Estou terminando já, ainda tem 5 minutinhos. Fica bravo comigo não. Jesus entra por Jericó. Quando chega a uma certa altura, irmão, tinha uma figueira brava, cheia de folha, e tinha alguém escondido nela para ver Jesus, mas não queria que Jesus visse ele. O perigo todo, irmãos, do ser humano é achar que ele vê Deus e Deus não vê ele. Portanto, ele está lá no meio da multidão, ninguém conhece. Aqui eu posso fazer o que eu quero, ninguém está me vendo. Você está enganado. A Bíblia diz no Salmo que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis na terra. Viu, irmão Robelinho? Ele chega debaixo da árvore, no meio ali da árvore, direitinho, onde está o cidadão, olhando para cima e diz assim: ei, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua. Ele falou amanhã, não, é hoje. O que Jesus tem para você é hoje. Aprenda uma coisa, meu Deus do céu, aprenda uma coisa aqui, irmãos. Jesus não fala com ninguém lá em cima. Você entendeu aqui? Você entendeu aqui, irmãos, que ele não fala com ninguém lá em cima? Ele mandou Zaqueu descer. Ele está dizendo para você nessa noite: desce que eu quero falar com você. Desce que eu quero falar com você. Jesus não fala com ninguém lá no alto: eu sou o doutor tal, eu sou do Cumarim, não interessa. Deus não fala com quem está lá em cima, Deus fala com quem está lá embaixo. E se você descer a casa, oh meu Deus do céu, Deus disse para Jeremias: irmão Altair, desce a casa do oleiro. Ele não fala com ninguém lá em cima, não. Eu tenho uma palavra boa, eu prego bem, eu canto bem, eu administro bem, mas Deus fala com quem desce. Deus fala com aquela pequenininha irmão ou irmão que está de madrugada com seu joelho ardendo, mas não sente o joelho arder, e as lágrimas começam a descer, e o Espírito Santo se coloca do lado dela e diz assim: minha filha, tu desce mais um bocadinho, desce mais um pouquinho que a vitória está chegando, desce um pouquinho e você vai ser abençoado hoje. É só descer, meu irmão. Aí a Bíblia vem dizer que o ladrão na cruz do Calvário está sendo desceu. Aleluia. Ele desceu da cruz? Não. Ele desceu no seu subconsciente. Ele desceu na sua consciência. Ele sabia que ele merecia estar ali, mas Jesus não. Ele sabia que ele tinha que morrer, mas Jesus não. Ele olha para Jesus e falou assim: ó Senhor, eu sei que o Senhor não merece, mas por favor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Ele disse: é hoje, é hoje, é hoje, é hoje que você vai estar comigo no paraíso.
Eu imagino, irmãos, os portões celestiais se abrindo neste momento. Com grande alegria os crentes chegariam lá. Quantos querem subir com Jesus se ele voltar hoje? Levante a mão. Olha que coisa linda. Nós vamos chegar lá no céu, entrar pelos portões celestiais. Aleluia, cantando o hino de glória. Nós vencemos, nós vencemos, nós vencemos. Um olhar para o outro. Pastor Cláudio, o senhor venceu. Samuel, você venceu. Ai, Marcelo, você venceu. José, você venceu. Altair, você venceu. Ai, Maicon, você venceu. E eu olhar para os irmãos olhar para mim e dizer: Pastor Samuel, nós vencemos, nós vencemos, nós vencemos, nós vencemos, porque nós chegamos aqui. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Será dia de glória para a igreja. Quando nós sairmos desta terra, glória a Deus. E quando nós sairmos desta terra, os sepulcros começar a colocar as pessoas que já partiram para a eternidade. Eu vou olhar para o meu avô e dizer assim: Francisco Messias, nós vencemos. Aleluia. Nós vamos falar, pastor Talício, nós vencemos. Aleluia. Nós vamos falar para os que estão subindo: nós vencemos. Vamos entrar lá regozijando e dando glória ao nome do Senhor, Emmanuel. Vale a pena nós negarmos a nós mesmos. Não vale a pena ficar enrolado no meio de uma confusão na igreja, enrolado no meio de fofoca, ou talvez de disse-me-disse. Não vale a pena estar envolvido em algo em que Deus não está, porque Ele vai voltar, Ele vai voltar, Ele vai voltar. Ele vai voltar, irmão Samuel. Eu disse aqui no culto passado, irmãos, que o presidente dos Estados Unidos, pesquisa lá que você vai entender, o presidente anterior, Barack Obama, ele sancionou lá no Ocassiano um decreto, e esse decreto está lá em pé até hoje, que não embarca em avião, o outro não pode ser cristão. Está na lei. Eu fui querer saber o porquê. Sabe por quê? Obama disse assim: porque tem um tal do arrebatamento que vai acontecer aí. E se o piloto for cristão, o copiloto assume o comando e desce o povo para a terra. Porque se for os dois cristãos, o avião perece e morre todo mundo. Pessoas que não tem nada a ver com Deus já sabem que o arrebatamento vai ser e vai acontecer. E tem muitos crentes anestesiados aí. Tem muitos cristãos que não estão se preocupando, meu Deus do céu, com a vida de Jesus. Se é algo que eu bato em cima, é sobre o arrebatamento. Irmãos, isso aí não é conversa fiada, não. Jesus vai voltar. E vai pegar em cima de altar muitos pregadores com a vida desconcertada e a igreja perecendo porque não tem ensino da verdade. Páscoa é ressurreição. A Páscoa é Cristo. A Páscoa é a cruz, derramamento de sangue. Eu já encerro aqui. Presta atenção. Em sétimo lugar, para fechar, o significado da cruz é perdão. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Vamos lá. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-se do meio de nós. Cravando aonde? Cravando aonde? Sabe o que é isso aqui? Nós estava devendo.
você estava devendo. Mas o sangue de Jesus, o corpo dele que foi cravado na cruz, pagou a sua dívida. Então vale a pena agora nós servirmos a Ele, porque nós somos dele. Nós somos dele, irmão. Você não entendeu não? Nós somos dele. E se somos dele, temos que fazer a vontade dele. Por que ele morreu? Jesus declarou na cruz o perdão, não somente para os soldados que o castigavam, e os fariseus e a multidão que o pediu a sua crucificação. Jesus declarou perdão dos pecados a toda a humanidade, desde o primeiro humano ao último humano. Ele declarou perdão. Eu não assisti a morte de Cristo no Calvário, mas recebi perdão através da sua morte. Eu não estava lá. Eu nasci muitos anos depois, mas eu fui contemplado. Quantos foi contemplado aqui? É motivo de nós nos alegrarmos no Senhor, amém? Lucas capítulo 23 e versículo 34. Eu já citei aqui, mas só para relembrar, vamos lá. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que. Então repartiram as vestes dele, deitando sorte sobre ela. Sabe o que é isso aqui? Quem ficaria com a veste dele? Vamos lançar sorte. Porque aquela veste trouxe o símbolo da redenção para a humanidade. Sabe por quê? Os próprios soldados entenderam que a morte de Cristo ia atingir o nosso país. Eles sabiam que a morte de Cristo ia atingir o mundo inteiro. Através da morte veio a salvação. Então vamos repartir, vamos lançar sorte. Quem vai ficar com a parte da roupa dele? Essa roupa é redenção para o futuro. E é redenção para mim, que acredito que ele era o Filho de Deus. Para fechar aqui, a cruz é a maior prova de perdão. Como pode alguém, sendo castigado, humilhado, encontrar sem força e perdoar, enquanto ainda está sendo ofendido? Somente o amor de Deus que pode concluir isso. Vamos para Colossenses capítulo 1 e 20. Eu já encerro aqui. Lê para nós, irmão, por favor. Pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto dos que estão na terra, fala de você, e do que estão no céu, que são os anjos, serafins e querubins. Lucas capítulo 14, versículo 27. Por isso o nosso levar a cruz todos os dias deve ser para perdoar todos os que nos ofendem. É fácil? É fácil perdoar, irmãos? É fácil perdoar? Não. Mas temos que perdoar. Se não perdoar, nós não somos perdoados. Isso é Bíblia. A Bíblia diz isso. Lucas, a Bíblia diz: quem não levar a sua cruz, não me segue. E não pode ser meu. Isso aqui é muito sério, tá, irmão? Quem não levar a sua cruz e não me segue, não pode ser meu. Não é. Por isso eu digo, tem muita capa de cristão por aí, mas não quer carregar a cruz, não quer pegar o peso da responsabilidade. Isso aqui é muito sério. A Páscoa é isso que está aí. É carregar a cruz, é seguir a Jesus, é viver na presença de Deus. A palavra de Deus revela que a cruz é a reconciliação de Deus com o ser humano. Em segundo lugar, ela mostra a glória de Deus e não a vergonha do pecado. Ela nos ensina a sabedoria, que é espiritual e não carnal, e nos dá uma mensagem que deve ser a nossa pregação do Evangelho. Em quinto lugar, fecho aqui, nós
e nos capacitando com o seu poder acima das nossas fraquezas, fazendo-nos converter dos nossos erros, mudando e as nossas vidas e declarando o perdão definitivo de nossos pecados. Que Deus abençoe aos nossos irmãos. Que você possa colocar o objetivo no teu coração da verdadeira Páscoa. Que você possa entender o significado da Páscoa e o significado da cruz. O que significa a cruz e o que significa a Páscoa para você. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Que Deus possa nos dar vitória em nome de Jesus.